Tem gente que não consegue dormir se tiver uma louça em cima da pia, uma almofada fora do lugar ou um chinelo virado. Parece que a casa bagunçada faz uma bagunça também na cabeça, na mente. Isso já aconteceu com você? Você se identifica com isso? Hoje nós vamos mergulhar em uma observação fascinante da psicologia que pode mudar completamente a forma com que você enxerga a sua casa e também as suas emoções. Prepare-se então para se desvendar, porque às vezes o excesso de organização não nasce do perfeccionismo, mas sim de um caos interno que o cérebro tenta controlar. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica valiosa sobre como cuidar da sua saúde financeira e também a sua saúde mental. Vamos lá. A gente precisa entender que o cérebro sempre vai procurar um controle visível. A psicologia comportamental observa um padrão muito comum nas pessoas. Quando a vida emocional fica imprevisível, muitas pessoas tentam criar previsibilidade no ambiente físico, naquilo que está externamente. E é por isso que algumas pessoas organizam tantas gavetas, limpam o mesmo lugar tantas vezes, arrumam a cama ali imediatamente após acordar ou se sentem realmente desconfortáveis ao ver objetos fora do lugar. Isso não é sempre algo positivo, não é somente uma mania de limpeza, mas sim, dependendo do caso, uma tentativa silenciosa de tentar recuperar o controle emocional. A casa, nesse cenário, vira um retrato da mente, um painel emocional. Tudo alinhado do lado de fora para tentar aliviar a confusão do lado de dentro. E aqui, gente, mora uma armadilha perigosíssima. A sensação de alívio funciona, mas somente por alguns minutos. Então o cérebro entende que quando eu organizo, eu me sinto melhor. E começa a repetir esse comportamento como um mecanismo automático de regulação emocional. E é um ciclo que pode ser muito difícil de quebrar. Se você está curtindo esse vídeo, essa reflexão, compartilhe com quem precisa ouvir uma mensagem como essa. Outra coisa que a gente precisa entender, em segundo lugar, é a linha fininha, uma linha muito tênue entre cuidado e exaustão psicológica. Como assim? Surge na maioria das pessoas uma pergunta muito importante. Como perceber quando a organização saudável se tornou uma fuga emocional? Porque existe uma linha muito fina entre ter o cuidado com o ambiente, entre ser organizado e ser uma pessoa exausta psicologicamente. A organização deixa de ser saudável quando o desconforto emocional que ela causa aumenta mais do que a própria bagunça. Calma que eu vou te explicar. Por exemplo, uma cadeira fora do lugar começa a gerar uma irritação na pessoa desproporcional. Uma pia com alguns copos sujos pode virar uma sensação de fracasso. Uma visita inesperada gera uma ansiedade extrema porque a casa não está perfeita. É nesse ponto o problema já não é mais a casa, mas sim um peso emocional que foi colocado nela. A psicologia, gente, explica que, embora ambientes organizados possam reduzir sim o estresse mental, quando a organização vira uma obrigação constante, o cérebro entra em constante estado de vigilância. E viver em vigilância o tempo todo cansa e cansa muito. É por isso que algumas pessoas limpam a casa inteira e depois continuam sentindo aquela ansiedade logo depois e buscando algo mais para fazer na casa. Já viu aquela pessoa que arrumou a casa inteira, de repente começa a trocar os móveis de lugar, começa a inventar coisas para limpar, porque elas nunca conseguem relaxar, porque elas nunca conseguem se sentir realizadas por aquilo que elas conseguiram fazer. É nesse caso que o problema nunca esteve na organização, nos objetos ou na falta de organização. E, gente, a gente parte para um terceiro ponto aqui importante, que é o perigo da paz condicional. Como assim?
Existe um outro detalhe muito importante nisso tudo que eu falei para vocês. Algumas pessoas só conseguem relaxar e se sentir realizadas quando tudo está extremamente do jeito que elas imaginaram. Isso cria na pessoa uma prisão silenciosa, pois a paz começa a depender de um ambiente perfeito. Só que na vida real não funciona assim. Principalmente quando você tem filhos, né? As coisas ficam fora do lugar, as paredes ficam sujas, as comidas ficam jogadas pelo chão. E é por isso que, pasmem, muitas pessoas, até mesmo pelo excesso de controle, não querem ter filhos, ou outras pessoas colocam sobre as crianças um peso e uma responsabilidade de manter a organização que não é para a criança. Inclusive, essa suposta desorganização faz bem até mesmo para a mente, faz bem para a criatividade e o controle de todas as coisas o tempo todo vira uma exaustão na vida das pessoas. Quando o cérebro perde a tolerância ao imperfeito, qualquer pequena desordem parece ser uma ameaça emocional. E isso afeta, gente, os relacionamentos, a rotina, o descanso, a produtividade, a sua relação com o outro e com você mesmo e até a sua qualidade de sono. A casa pode ficar impecável, mas a mente nunca descansa de verdade. Você já sentiu essa paz condicional? Eu só consigo ficar bem se tiver tudo organizado, tudo sobre o meu controle. Manda aqui nos comentários. Quarto ponto importante é a organização saudável versus a fuga emocional. O que a psicologia recomenda? Vem uma parte importante. A organização, gente, não é um problema. Não estou falando aqui para você ser uma pessoa desorganizada, porque isso é errado. Isso também, a desorganização externa também revela um estado interno da pessoa. Ter prazer na limpeza, buscar ter um ambiente saudável, organizado, é saudável, é ok. O problema começa quando isso se torna a única forma de se sentir tranquilo, se sentir bem. Os psicólogos afirmam que o caminho não é abandonar a desorganização, mas sim começar a desenvolver uma tolerância ao pequeno caos. Coisas fora do lugar podem ser toleradas, você não precisa corrigir imediatamente, você pode deixar para depois. Eu falo isso com segurança, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada e intolerante com a falta de organização. E foi justamente depois que eu tive filhos pequenos que eu aprendi que um brinquedo fora do lugar não vai destruir minha vida, que uma parede suja, um papel de parede arrancado, como a minha filhinha mais nova está fazendo, não vai mudar a minha autoestima, quem eu sou e a minha forma de relacionar com eles. Pretendo e vou sim, no tempo correto, corrigir esses problemas, mas não vou perder a minha paz emocional para ver uma casa bonita, organizada, porque eu sei que nem tudo está no meu controle. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você mesmo. A pessoa organiza tudo, resolve tudo, controla tudo, mantém tudo sempre funcionando, mas quase nunca pergunta: como que eu realmente estou por dentro? E às vezes a casa impecável esconde uma mente exausta tentando não desmoronar, porque controlar objetos é muito mais fácil do que lidar com emoções difíceis. Fica a reflexão para você. Se você chegou até aqui, o importante é você se sentir bem. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a reflexão desse dia. Até mais.